desse nosso mini curso de Civil 3D. Então, se surgir qualquer dúvida aí, vocês podem falar que eu e o Ricardo aí nós estamos aqui para tirar. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou passar a palavra para o Ricardo. Antes de passar a palavra para o Ricardo, me desculpe, o vídeo da semana passada, a Stephanie está enfrentando algumas dificuldades para postar por causa da internet, mas assim que ela conseguir postar, a gente envia um e-mail para vocês, tá bom? Bom, acho que era o que tinha. Agora a palavra está com você, Ricardo. Ok, bom dia pessoal. Como bem disse o Pedro, aí nós estamos chegando na última rodada do nosso mini curso aí, que é até um curso um pouco grande, né? E a gente já abordou vários temas aqui inerentes ao não só o projeto civil 3D para ferrovias, né, mas que cabem também para rodovias, né? Então, quem tiver aí interesse em participar de projetos rodoviários ou ferroviários, esse curso vai servir bastante, né? É claro que muda algumas coisas, né, em relação ao como se projetar, né? Mas a ferramenta é a mesma. Então, assim, eu acho que quem puder utilizar e gostaria de utilizar esse curso também para rodovias, tanto na parte do civil como a última parte agora de terraplenagem que a gente vai entrar, é bem parecido nessa parte, tá? Não a parte em si de ferrovias, mas a parte do software é bem parecida. Então agora a gente acredita que seja até uma aula rápida hoje, porque a gente já está no finalmente. Então a gente hoje nós vamos entrar aqui no processo de, deixa eu abrir aqui o arquivo. No último processo aqui, que é a criação de sample lines e definição das seções gabaritadas, tá? Que é o primeiro passo da terraplenagem, logo após aí a criação dos corredores que a gente fez aí na última aula, tá? Depois a gente vai passar para a configuração das seções gabaritadas que a gente criar, para entender como que funciona isso, de 10 em 10 metros, de 5 em 5, de 20, quanto que a gente usa aí, qual o espaço padrão de projeto, qual que é a largura padrão de projeto, quais os itens que a gente tem que ter na seção gabaritadas, nota de serviço do rodapé, depois o cálculo de volume de terraplenagem, que a gente vai realmente calcular o volume de terra que vai ser cortado ou aterrado ali no projeto, né? Como que funciona isso, que é uma medição por semidistância. E o último aí, o item, né? Nós paramos no item 6 na última aula, agora nós vamos fazer o 7, 8, 9 e o 10, que o último item seria a exportação e montagem da documentação de projeto. Aí vai ser uma explanação um pouco curta aí, mas porque depois que a gente exportar e depende de configuração de layers, camadas, a entrega do projeto mesmo, deixa ele bonito para entregar. Então essa aí seria a última etapa. Então, pessoal, vou projetar a tela aqui no local que a gente parou, né, na semana passada. Tá? Se você estiver vendo na tela aí, você me fala. Tá? Todo mundo está vendo na tela aí? Você viu? Estamos sim, tá dando para ver. Ok. Ok, perfeito. Então semana passada a gente viu aqui até o item 6, né? Nós criamos a superfície de projeto, criamos os corredores, né? Eu projetei aqui para vocês como que fica aqui a visualização em três dimensões. Vou projetar de novo.
Então aqui nós temos a parte da terraplenagem, né? A gente fez a plataforma. Eu dei o exemplo aqui de alargamento dela, como se fosse uma estrada de serviço. E o gabarito da ferrovia em si, com os seus componentes, né? Sublastro, mais embaixo aqui o lastro, dormente e os trilhos. Então a gente está vendo aqui através dessa ferramenta Object Viewer, é uma ferramenta de análise rápida aqui de como foi feita a configuração do projeto e como ele se apresenta. Se não tem nenhum triângulo da superfície estourado, se não tem nenhum tipo de problema. Então a gente está enxergando aqui que o projeto está bem feito de acordo com as premissas que a gente estipulou. Ok? Agora, bom, vamos abrir a aba aqui do Space aqui, para a gente ver o que nós já fizemos no projeto. Então nós já criamos o corredor de terraplenagem, né? A superfície de terraplenagem e o corredor de terraplenagem e o corredor de superestrutura. Eu não criei ainda a superfície de superestrutura, porque nessa fase aqui eu não vou calcular o lastro e nem o sublastro do projeto. Vou calcular só a terraplenagem. Então, no caso de um projeto avançado, a gente criaria também a superfície de superestrutura, que a partir dela a gente conseguiria calcular o volume de lastro e de sublastro também. Agora nós vamos calcular aqui a nossa terraplenagem, o volume de terraplenagem. Para isso, para a gente ter uma visualização melhor do que a gente vai fazer e verificar se está calculando corretamente, eu vou gerar aqui as seções gabaritadas. Como é que eu faço isso? Então, a partir da criação dos corredores prontos e das superfícies, eu tenho que entrar aqui na aba Section e criar uma sample line. O que seria essa sample line? São as linhas de amostra da seção gabaritada. Nela eu vou definir qual o espaçamento entre seções que eu vou ter. As normas de projeto aí estipulam que a gente tem que ter para a tangente 20 em 20 metros, no mínimo, tá? E em curvas 10 em 10 metros, no mínimo. Para ficar para ficar uma seção gabaritada em um projeto mais detalhado. Quanto menor o espaçamento entre as seções, mais detalhado fica o projeto. A gente consegue visualizar mais coisas entre as seções, porque pode ter algum item entre uma seção e outra que se eu colocar um espaçamento maior de 20 metros eu não consigo visualizar. Então isso vai depender de projeto para projeto. Tem projeto que a gente gera até de 5 em 5 metros, dependendo de 1 em 1 metro, o que depende do que você tem ali por dentro. Então, mas geralmente 10 em 10 metros nas curvas e 20 metros em tangente é o suficiente, tá? Então aqui eu venho na aba Section, criar sample line. O próprio prompt de comando aqui, ele já pergunta o que eu preciso, tá? Então ele está pedindo aqui para selecionar um alinhamento ou marcando no desenho ou por uma lista. Quando eu aperto Enter, ele puxa a lista. Então eu vou selecionar o alinhamento pela lista aqui, tá? É o meu eixo ferrovia. Ele vai abrir para mim essa tela de criação. Então vou botar um nome aqui qualquer, sessões ferrovia. Aqui é um estilo, né? Tem vários estilos aqui. Eu posso colocar planta ou seções, tanto faz. Seções transversais. Deixar em seções aqui. E aqui são as etiquetas. É o tipo de letra que vai sair nas minhas seções. Aqui embaixo eu tenho o que está vindo nas minhas seções gabaritadas. Então tem essa superfície aqui que é SUP-VLI Crave SP, que é a minha topografia de projeto, tá? Vou aparecer no estilo terreno natural. Corredor de terraplenagem. Eu tenho a minha linha aqui standard, tá? Meu estilo, que eu tenho vários estilos aqui dentro também. E isso vem no template que eu mandei para você. Eu tenho vários estilos aqui dentro. Eu posso colocar qualquer um deles aqui. Posso colocar até deixar no básico mesmo ou outro tipo, né?
É que eu tenho o meu corredor de terraplenagem, né? Que eu vou colocar aqui como projeto para aparecer um diferenciado do meu terreno natural, né? Porque se eu colocar no mesmo estilo, os dois vão aparecer com a mesma cor, estilo de linha. Então vou colocar aqui como projeto. Tá? E a minha superestrutura eu posso escolher aqui também um estilo para ela. Tomar cuidado aqui para não escolher um estilo que esteja desligado, né? Deixa eu, acho que no Basic aqui já está ligado. Eu posso colocar uma descrição aqui, algum lembrete que eu queira, ou outro tipo de coisa. Né? Então aqui eu dou um OK. Antes de entrar aqui, eu vou entrar aqui nessa abinha e verificar qual o espaçamento das sessões. Então, eu estou entendendo aqui que ele funciona, que eu quero mostrar aqui o início e o final, tá? Então tá true aqui, de verdadeiro. Esse aqui eu não preciso mexer. Aqui é o tamanho da minha seção gabaritada para o lado esquerdo e o meu tamanho para o lado direito. Tá? Acho que 30 metros está suficiente. Vou deixar com 30 aqui. E aqui é o meu incremento, esse incremento que eu falei com vocês, ao longo da tangente, das curvas e das espirais. Vou deixar tudo com... Vou deixar na tangente com 10 e nas curvas eu colocar aqui com... Aliás, vou deixar na tangente com 20 e nas curvas eu colocar com 10 e nas espirais, se tiver, eu coloco com 10 também. Ok. Aqui eu não preciso adicionar nada, só se eu quiser adicionar um item aqui no alinhamento, algum ponto específico, tá? Eu posso deixar tudo ligado aqui. Então dá um OK e dá um Enter. Aqui a gente pode ver que as seções já foram criadas no alinhamento, tá? Essas linhas roxas aqui com a seção de cada uma me indica que aqui, ó, dá 0, né? 0 mais 20, 0 mais 40, 0 mais 60, 0 mais 80. Então eu criei de 20 em 20 metros aqui na tangente. Vou dar uma olhada na curva aqui de quantos metros que estão. Então aqui, na curva já tem de 10 em 10 metros, assim como eu configurei. Então as seções estão criadas aqui em planta, tá? E agora eu vou criar elas em seções gabaritadas mesmo para visualizar. Então, agora eu entro aqui de novo na aba seções, criar múltiplas seções. Então aqui eu posso ter vários eixos aqui dentro, posso ter várias seções, então a princípio a gente vai criar uma só, não vai ter como eu escolher nada, é só o que eu criei. Então eu acabei de criar a seção gabaritada da ferrovia, uma única sample line, que é as seções ferrovia, e eu posso escrever qualquer coisa aqui e escolher o estilo da seção aqui também. Vou deixar em seção, tá? Ou seção 200, 500. Aí isso aqui, pessoal, vai de tempo, tá? Quando vocês começarem a mexer bastante no civil, aí vocês vão aprender o que é isso daqui, que são estilos também, mudança de cor, estilo de linha, etc. Né? Como eu tenho essas configurações prontas, eu vou utilizar essa seção aqui. Aqui eu posso visualizar aqui como que vai sair a minha folha de plotagem, tá? Se eu vou plotar total, se eu ploto tudo em model, se eu coloco separado por folha, se eu coloco um padrão DE, transversal, padrão, o básico que vem de civil, também são estilos, tá? Vou deixar aqui, sei lá, padrão. Aqui, essa aba de offset é aquilo que eu já configurei lá em cima antes, né? São 30 metros para a esquerda e 30 para a direita, né? Ou específico, eu posso escolher por seção e ir mexendo aqui, alterando, tá? Então vou deixar no automático que foi o que eu escolhi lá. Ou então eu posso alterar aqui também. Vou deixar no automático mesmo. Aqui eu tenho as elevações. Quando a gente tem uma ferrovia ou rodovia que seja que ela tem várias elevações, vários pontos de elevação muito diferentes um do outro, por exemplo, a ferrovia ou rodovia começa na cota 0 ali e ela vai até a cota 100, né? Para ela ir da 0 a 100 ela tem que ter uma distância muito grande, né? Então ela pode ir da 0 até a 100, pode ir da 0 até a 2, cota 3, 4 metros, 1 metro, tal, etc. Então eu posso
alterar isso aqui, esse range aqui, para eu variar o tamanho da minha seção, a altura dela. Ou eu posso deixar também no automático, que o próprio Civil já vai calibrar para não ficar faltando pedaço de terreno ou de projeto na seção. Então eu vou deixar aqui no automático também, ela vai ter várias alturas aqui. Então aqui mais para frente aqui eu estou enxergando também o estilo que a gente já configurou lá atrás, né? Que é a minha topografia, ela está no estilo terreno, o corredor que está no básico de terraplenagem, superestrutura também, que é o trilho dormente, laço, também está no básico, e o meu corredor de projeto de terraplenagem eu coloquei no estilo projeto. Aí vocês vão ver aqui que ele vai sair umas cores diferentes aqui para cada estilo desse. Aqui é meu estilo de seção, né? A seção transversal, 1 para 200, 1 para 500, eu tenho aqui as minhas escalas, né? Geralmente a gente apresenta de 1 para 200 mesmo, tá? Mas isso daqui se refere ao o meu rodapé de seção, tá? Já tem vários estilos aqui, eu vou escolher esse seção bandas aqui, que já está mais configurado. Uma configuração um pouco melhor. Isso tudo que eu fiz aqui nessa criação das sessões, vocês vão entender agora na criação. Eu vou escolher um local de origem aqui para elas. Bom, acabei de criar as minhas sessões gabaritadas do nosso projeto. Então, pessoal, vou abrir outra aba aqui. Então, vou abrir outro viewport para a gente enxergar aqui e entender como funciona isso. Então, aqui eu abri duas visualizações. Uma eu vou mostrar a planta e a outra a seção gabaritada. Tá? Aqui eu tenho a seção iniciando no 0, né? Como está aqui. Próximo. 0 mais 180. Por que está 0 mais 180 aqui? Deveria ser linear, né? Deixa eu ver como que está aqui para frente. Aqui 0 mais 20. Então, aqui ela está andando da esquerda para a direita. A apresentação que a gente faz, geralmente não é da esquerda para a direita. Ou é de cima para baixo, né? Em fileiras, ou de baixo para cima. Eu costumo colocar em fileira de baixo para cima. Então, eu venho aqui e faço esse ajuste. Clique numa seção gabaritada. Entro nessa aba View Group Style aqui. Venho na última aba, a aba Array. Aqui eu tenho umas setas indicando como que ela está funcionando. Então, ela está indo da esquerda para a direita, de cima para baixo e de baixo para cima. Então, aqui eu vou posicionar por coluna, tá? Que ao invés de linhas eu vou utilizar colunas. Coluna 1, 2, 3, 4, o que der. E de baixo para cima. Então, vou marcar aqui a aba Lower Left. Então, ela vai subir aqui da esquerda para a direita, de baixo para cima. Aqui eu tenho espaçamento entre as seções. Aí aqui eu vou regular. Isso aqui não precisa mexer muito, né? Que é a regulagem pelo centro da coluna ou pelo lado esquerdo ou direito, né? Ou então uniformizar a coluna. Vou deixar uniformizar a coluna mesmo, que fica mais fácil. E aqui eu estou definindo o espaçamento entre seções. Vou deixar aqui 100 metros, né? E entre linhas e 100 entre colunas. Aliás, 100 entre colunas e 100 entre linhas. Com isso, vocês vão identificar que vai ter uma redução aqui do espaço entre elas. Vou dar um OK aqui. OK, ela já reconfigurou, tá? Então aqui eu tenho o início do meu projeto no quilômetro 0, 0 mais 20, 0 mais 40. Por que isso? Fica mais fácil para eu fazer a análise de baixo para cima e da esquerda para a direita. Eu vou andando no sentido do projeto. Então aqui eu tenho minha estaca 0, está aqui. Eu tenho minha estaca 20, está aqui. Então eu vou andando. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, como que está o projeto. A gente poder enxergar aqui corretamente. Então, como é que eu sei que a minha estaca corresponde lá na planta? A gente pode fazer um check. Qual que seria esse check? Eu clico aqui na minha seção gabaritada, venho aqui
nessa ferramenta Station Tracker e consigo visualizar tanto no perfil, quanto nas seções, quanto na planta, em que ponto que eu tô analisando o projeto. Então, eu coloco aqui todos os viewports. Quando eu clicar aqui na minha seção, eu consigo enxergar ela lá na planta. Vamos abrir mais uma aba aqui para a gente enxergar ela no perfil também. Então, vou abrir uma terceira aba aqui. Esse. Vou mudar minha configuração aqui para a gente poder enxergar os 3 itens de projeto, tá? Planta, perfil e seções. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Então aqui, pessoal, eu posso enxergar o que eu estou trabalhando no perfil, tá? Estaca 0, estaca 20, ó. Vamos lá na estaca 100 do perfil. Ó, eu tenho minha estaca 100 aqui. E quando eu clico aqui na minha estaca 100 aqui do meu perfil, na minha estaca aqui, no meu estaqueamento, das minhas sessões, eu vejo também que eu estou simultaneamente selecionando a minha estaca de seção, quilômetro 100. No perfil está marcado aqui, ó, como 100 também, o azulzinho, e na minha planta 100. Isso aqui é uma ferramenta de análise muito boa para pontos críticos, onde a gente quer enxergar o que está acontecendo simultaneamente nos 3 itens de projeto. Tá? Então aqui eu tenho as minhas estacas, né, a minha planta e o meu perfil. Vou voltar aqui para um viewport só, que a gente está tratando só de seções gabaritadas agora. Tá? Então aqui eu tenho as minhas seções gabaritadas, a gente consegue enxergar ela aqui bonitinho como que ela tá, né? A gente tem até aqui, pela configuração que eu coloquei aqui, vamos ver aqui qual é o estilo de código que eu coloquei. Vou salvar aqui. Então aqui eu tenho, essas bolinhas representam os códigos das seções, tá, pessoal? Isso eu já expliquei até na outra aula lá. Então aqui eu tenho o meu dormente, né? A ponta do dormente, a ponta do lastro está aqui. Ponta do lastro, a crista do lastro, pé do lastro, final do sublastro, pé do sublastro, as minhas distâncias. Então eu estou vendo aqui que as bolinhas, elas já estão representando aqui os meus itens de código que vão sair lá na nota de serviço, póstuma ao final do projeto. Eu posso mudar isso aqui também, o estilo, para não aparecer nada. Posso fazer um monte de coisa aqui. Posso colocar aqui, sei lá, padrão seção. Aí já muda aqui para esse outro estilo. Então, sim, são estilos, né? Que eu não preciso falar mais, que a gente já olhou. Então, aqui vamos conferir como é que está o tamanho da minha plataforma. Eu vou voltar aqui para visualização dupla. E a minha plataforma está aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui, como que ela está. Fazendo uma medição simples. Está no quilômetro 0 mais 100, por exemplo. Tá? Ela está com 13,80 metros. Então, vou dar uma olhada aqui na minha configuração da plataforma, tá? Medição a partir do bordo, tá? Do offset de bordo a bordo da plataforma. Então, eu vou pegar aqui a minha ferramenta de medição. Tá? Medir por alto aqui, tá? 13,8, tá vendo? Então, a seção que eu gerei já está batendo certinho com a minha planta, com o meu offset e minha plataforma. Então, pessoal, é um projeto que a gente está fazendo aqui para visualizar várias áreas aqui em relação ao projeto de ferrovia e fazendo check também de projeto. Eu já visualizei isso daqui em 3D, eu vi que não tem nenhum triângulo estourado aqui que vai atrapalhar a minha medição de terraplenagem.
Eu conferi aqui pela seção gabaritada se está batendo com a planta, tá certo? E agora o próximo passo é, de novo, eu vou voltar aqui para a minha visualização singular e vou agora medir efetivamente o volume de terraplenagem entre seções. Como é que o software calcula isso? Você já deve ter até aprendido isso aí na aula de estradas. Ele faz um cálculo de semidistância entre a seção anterior e a posterior, para calcular a seção média. Isso aí ela vai fazendo em uma seção em relação à outra, e assim sucessivamente. Ou a gente consegue calcular o volume por aqui, que é o mais comum, a gente apresenta planilha de seções gabaritadas por, aliás, a planilha de volumes por seção gabaritada, né? O pessoal vem aqui, confere, pega essa área aqui, multiplica pela semidistância e você tem um volume, tá certo? Então, eu vou agora medir o volume de terraplenagem que eu vou ter entre a minha plataforma de terraplenagem e o terreno natural que eu tenho hoje. Entretanto, vou desenhar uma linha aqui para a gente visualizar um item importante. Todo projeto de terraplenagem, de ferrovias ou de rodovias, ou um prédio, qualquer coisa, ele tem uma etapa anterior antes dessa medição de terraplenagem. É a limpeza. Então, a gente tem no ciclo do DENIT um item que chama destocamento, desmatamento e limpeza. Isso aqui é chamado de serviço preliminar. Esse tipo de serviço a gente executa antes de começar qualquer terraplenagem, porque esse material que está aqui em cima da terra, aqui em cima do terreno natural, geralmente tem folha, planta, toco de árvore, às vezes tem árvore, material de solo mole, ou seja, são materiais inservíveis para o projeto de terraplenagem e não devem ser misturados ao volume de terraplenagem que vai ser extraído aqui para poder compor um aterro lá para frente, ou antes, ou depois, ou compor um aterro de uma terraplenagem de um platô que será feito anexo à ferrovia aqui, enfim. Esse material é separado e jogado para o pessoal antigamente chamava de botar fora. Hoje, o pessoal chama isso de ADME, que é Área de Depósito para Materiais Excedentes. Área de Depósito de Material Excedente. Então, as empresas concessionárias, hoje em dia, elas têm essa postura de designar esse material inservível aqui, que é o material de limpeza, né? Ou chamado de expurgo, camada vegetal. O pessoal pega esse material e coloca ele numa área separada exclusiva para ele. Se esse material for um volume muito grande e tiver um pouco espaço para colocar esse material ali dentro da faixa de domínio da ferrovia ou da rodovia, isso é levado e é descartado para, entre aspas, botar fora, né? Ou os locais de aterro sanitário. O que consiste esse material de limpeza? Eu não vou fazer ele aqui não, mas o certo seria a gente calcular através de sondagem, vai ser estipulado a média da espessura do material de limpeza que a gente tem no terreno. Geralmente fica entre 10 e 20 centímetros, tá? Então eu vou só simular aqui o material de limpeza, o que seria. Ele ficaria retido aqui entre offsets, tá? Então a minha plataforma de terraplenagem junto com o talude dela vai pegar desse ponto até esse, e a minha limpeza ficaria restrita aqui. Entretanto, o manual do DENIT pede para a gente aumentar essa limpeza em 10 metros para cada lado, porque a máquina geralmente ela não consegue ficar restrita na plataforma aqui, então ela vai aumentar um pouco essa limpeza para um lado e para o outro. Então, geralmente ela vai ficar, vamos dizer aqui, né, uns 10 metros para fora do offset aqui e uns 10 metros aqui. Então, a minha limpeza seria, por exemplo, 20 centímetros abaixo do terreno natural. Então, meu material seria esse material aqui entre essa seção, vou delimitar ele aqui, tá?
Então, esse aqui seria minha área de material de limpeza. Ok? Bom, quando eu desconto esse material de limpeza, eu consigo material reaproveitável, que eu posso reaproveitar entre os cortes e aterros. Então, meu material real, volume real, não vai ser entre esse terreno aqui e esse. Ele vai ser abaixo da limpeza e na minha terraplenagem aqui. Tá ok? Isso para efeito de cálculo. Mas hoje, vamos simular que a minha limpeza já está no terreno natural aqui. Vamos supor que esse material já está limpo. Então, o que eu preciso calcular? Como que eu vou calcular isso? Eu vou comparar a minha seção, aliás, eu vou comparar o meu terreno natural, que eu estou simulando que ele já está limpo aqui, versus a minha plataforma de terraplenagem para obter esse volume aqui de corte de aterro para toda a área. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é conferir se eu tenho uma superfície de terraplenagem para eu poder comparar com o meu terreno. Eu só consigo, eu só consigo fazer esse cálculo de volume se eu tiver as duas superfícies. Se eu tiver só o meu de terraplenagem, ele vai aparecer aqui também. Olha lá, o corredor de terraplenagem. Mas eu não consigo comparar com a superfície. Aqui eu estou vendo que eu tenho uma outra linha branca, que é o meu corredor de terraplenagem também, só que a superfície dele. Então isso é muito interessante, porque quando eu venho aqui, pessoal, pode ser que alguém não esteja visualizando, enxergando isso aí, mas a gente precisa do corredor, que é a minha linha base, e da minha superfície, que é o terreno que eu vou ter logo após a minha terraplenagem. Então eu estou vendo aqui que eu tenho a minha superfície de corredor de terraplenagem. Aqui na aba Surface, né? Eu posso vir aqui selecionar por aqui, tá? Ou eu posso clicar lá na minha planta, selecionar ela, ou então eu venho aqui e seleciono. Eu já seleciono aqui em planta. Então eu posso visualizar ela aqui na minha ferramenta 3D Object Viewer, tá? Vou selecionar ela aqui. Ela apareceu na outra tela aqui, por isso que eu estou puxando, tá? Então, pessoal, olha como que a minha terraplenagem está se apresentando. O que que eu fiz lá? A gente pode até enxergar aqui, em 3D mesmo, a gente está vendo que tem uma declividade para o lado direito aqui e uma declividade para o lado esquerdo. É o que eu defino na minha seção tipo, 3% para cada lado, com alargamento da plataforma do lado direito. Então, eu tenho a minha superfície de terraplenagem e eu tenho a minha superfície de projeto, que é aliás, a minha superfície de topografia, que é essa daqui. Então, eu vou visualizar aqui, tá? Ó, lembra que eu falei que eu visualizei lá para ver se não tinha nenhum triângulo estourado que pudesse estar atrapalhando o meu projeto? Ó, aqui eu estou visualizando que os triângulos, a minha triangulação da superfície está estourada nesse ponto. Só que como ela está longe da plataforma, ela não vai me atrapalhar. Então posso deixar assim. Mas o certo é configurar isso aqui e cortar esses triângulos que estão estourados aqui. Por que acontece esse fenômeno? Só fazendo um aspas aqui. Lá na minha superfície, como ela não tem mais nenhum triângulo para ligar próximo, ela pega o triângulo mais próximo que ela enxerga na direção do ângulo dela. Então ela vai pegar aqui, por exemplo, esse último triângulo aqui, ela vai ligar lá na frente, que enxergou um outro triângulo lá. Esse, por sinal também, daqui ele não consegue mais ligar para cá, ele vai ligar onde que tem um outro ponto aqui. Então qualquer ponto que tiver a mais no projeto, perdido aqui, o próprio software faz essa análise e triangula mais longe para identificar para identificar aliás, ele identifica um ponto qualquer aqui na superfície, faz essa ligação automática. Como é que eu coíbo isso? Uma das ferramentas é a gente entrar na superfície propriedades, definition, building, e aqui eu consigo calibrar
a minha distância máxima e o ângulo máximo que eu vou ligar o triângulo. Aqui no ângulo a gente não costuma mexer, tá? A gente mexe mais aqui na triangulação. Então eu posso colocar aqui, use máximo triângulo, eu posso colocar aqui sim, e aí eu vou definir de quantos em quantos metros o meu triângulo vai poder encontrar outro ponto para fazer a ligação. Então aqui eu posso colocar 10 metros, 20 metros, 30, 40. A gente tem que observar o projeto. Como é que eu tenho uma seção máxima de 20 em 20 metros e a minha plataforma tem máximo 13 metros para cada lado? Aliás, ela tem, acho que é 13,80 total. Então ela tem, vamos colocar aqui que ela chega no máximo com talude a 30 metros. Então eu consigo fazer esse ajuste a partir usando essa ferramenta de máximo triângulo aqui a cada 30 metros. Essa ferramenta permite que quando a gente trabalhe com a triangulação de projeto, a gente faça um, um ajuste rápido de triângulos de forma que nenhum ponto fique estourado na seção gabaritada e nem no projeto em planta. Então, fazendo esse ajuste aqui, eu coloco 30 metros aqui ou 40, aí eu vou calibrar, tá? Eu dou um ok aqui, eu não vou dar o ok aqui agora porque essa triangulação está muito pesada, senão eu vou travar o meu, o meu computador aqui. Então aqui eu consigo fazer essa calibração. Se eu colocar aqui 30 metros, se for muito, eu vou diminuindo 20, 10, até acertar uma triangulação, até acertar o máximo número de triângulos aqui, em que eu não preciso mexer em nada na triangulação. Isso eu já mostrei lá atrás, tá? Então vou cancelar aqui, só mostrar a ferramenta de novo, tá, pessoal? Aqui o meu triângulo está aqui, a gente está vendo, né, como eu já passei nos outras aulas, que eles estão fechando dentro aqui do meu polígono de projeto, que é o meu offset. Então, não tem nada para fora aqui, não tem nada estourado. Isso aqui a gente vai ver nas sessões também. Se tiver alguma coisa passando, a gente consegue enxergar lá. Mas como a gente já fez esse trabalho de ajuste da superfície em aulas anteriores, não vai ter nada. Tá? Então aqui a gente consegue também, através disso, enxergar como que está a nossa triangulação de projeto. Então aqui nas minhas sessões, sempre o meu projeto vai estar encostado no terreno aqui. Se eu não cortar o triângulo, se eu não fizer esse ajuste, muito provavelmente a minha superfície fica uma coisa assim, ó, passando, ou ela faz isso daqui, começa a dar uns defeitos. Então, a gente tem que fazer esse trabalho anterior para garantir que o projeto fique bonito e limpo aqui. Que quando eu gerar essas cotas, a cota pega exatamente no bordo, no offset, bordo e offset, tá? Então, esse é um trabalho muito importante. E também ela evita furo no cálculo de volumes. Então vamos lá, agora que a gente sabe que que a gente tem aqui a superfície de projetos de plataforma, de corredor de terraplanagem e tem o terreno natural como superfície, eu tenho dois métodos de cálculo. Tá? Um método é um método mais rápido, tá? Só para a gente extrair volumes, e o outro método é o método que a gente vai extrair a memória de cálculo do quantitativo de volume, que é exatamente esse cálculo de semidistância, que a planilha vai mostrar para mim a área que eu tenho de seção, vai mostrar o volume por seção, de acordo com esse cálculo que eu falei de semidistância, que é a seção de cima menos a seção, aliás, como é que eu vou explicar isso aqui? Esse cálculo é feito através de semidistância entre a seção posterior e a anterior, dividido pela extensão entre elas. Se for 20 metros, dividido por 10. Eu pego a média da área e eu pego a média da distância e multiplico pela área média das duas seções. Tá? Isso aí vai aparecer na minha planilha de terraplenagem. Depois a gente faz o acúmulo de volumes, vai calculando. Por seção, vai aparecer lá por seção, cálculo, e ela vai somando. Essa primeira seção aqui deu corte. Então, eu tenho um corte aqui. A outra deu aterro. Então, pego aquele material de corte, diminuo do aterro e dou o saldo. A outra seção deu mais aterro. Então, pego o material de corte para cobrir aquilo ali, dou o saldo. Agora, o saldo é negativo. Faltou material, sobrou. Ele vai equilibrando entre as seções. E lá no finalzinho da planilha, a gente vai ter o saldo total. Se eu cortei mais ou se eu aterrei mais. E aí vai aparecer lá para mim, ó,
nessa terraplanagem que você fez, faltou material, porque deu muito aterro e pouco corte, ou sobrou material, muito corte e pouco aterro. E aí lá vai indicar para mim se eu preciso de um empréstimo de material para cobrir esse valor que faltou no aterro, ou se eu preciso de uma ADME ou bota fora para colocar esse excesso de material proveniente dos cortes, tá? Então vou mostrar as duas formas de calcular aqui, tá? Essa que eu vou mostrar é uma forma mais precisa porque ela não faz pelo método de semidistância, ela faz comparação de superfície. Então, efetivamente, eu vou pegar essa superfície versus essa e ver o que tem entre elas de material sobrando ou faltando para estipular os meus volumes. Ela é uma comparação de superfície direta, ela não considera semidistância, não considera média. Ela pega efetivamente uma superfície e compara com a outra. Então, é o método que vai te dar um volume exato. Então, como que eu faço esse método? Eu venho aqui nessa aba Analyze, tá? Volume Dashboard. Ela vai abrir para mim uma abinha, né? Volume Dashboard. Então aqui eu tenho o meu corte, o meu aterro, né? Isso aqui estilo, áreas que não precisa, né? Então aqui eu vou adicionar a superfície que eu quero comparar. Então entro aqui, clico nessa abinha azul aqui com um asterisco amarelo, tá? Eu vou criar o meu volume de surface. Isso aqui eu posso colocar um nome aqui, né? Superfície comparativa, por exemplo. Comparativa. Aqui são os meus estilos. E qual que é a base que eu vou usar? Sempre o meu terreno natural, que é a minha topografia, versus o que eu quero comparar, que é a minha terraplenagem. Ok? Bom, pessoal, isso daqui, esse fator de corte de aterro aqui, isso aí que seria uma aula específica só sobre terraplenagem, tá? A gente não coloca fator de polamento em corte, o fator é só para aterro, tá? Então aqui eu vou deixar um para um aqui, porque eu não vou colocar nenhum fator aqui de polamento no aterro agora só para a gente poder conferir, comparar. Mas eu vou dar uma explicação sobre o que é o fator de empolamento ou fator de homogeneização aqui da terraplenagem. Então vou deixar um aqui. Então está calculando, tá? Já calculou, já gerou para mim uma superfície comparativa, tá? Aqui no meu AutoSpace. E eu vou abrir aqui de novo a aba Dashboard para ver o volume que eu tenho. Ué, cadê ela? Ah, tá aqui, porque ela está fechada. Então ela calculou, já criou aqui para mim uma comparação, né? Aqui eu não coloquei nenhum fator para aterro, tá? Então aqui já calculou para minha área, o que eu tenho de corte, né? 6.321 metros cúbicos. E o que eu tenho de aterro? 1.838 metros cúbicos. Aqui eu tenho um gráfico que me mostra em vermelho e em verde. Vermelho é o que eu tenho em corte e verde é o que eu tenho aterro. O gráfico a gente percebe que está batendo com o que foi calculado, porque eu tenho muito mais corte, né, do que aterro. Então a minha terraplanagem aqui, a gente fala que ela está desequilibrada, não tem um equilíbrio de volumes aqui entre cortes e aterros. Isso aqui para um projeto de ampliação, que é o que a gente está fazendo o exemplo aqui, eu não tenho como mexer nisso. É o que deu. Agora, se eu tenho um projeto novo de terraplenagem de uma ferrovia nova, etc., eu posso trabalhar isso aqui, mudando o traçado, subindo o grade, reduzindo o grade, até equilibrar esses volumes aqui de corte e aterro. Por que é necessário que se faça isso num projeto de ferrovia nova ou de rodovia nova, onde você tem mais essa amplitude de pensamentos aí e vamos dizer assim, você pode fazer esses ajustes em campo de forma que o seu projeto fique mais enxuto economicamente.
Porque se eu tenho um material muito maior de corte do que para aterro, eu vou compensar o meu corte com aterro com esse material, mas vai sobrar muito material. E eu tenho que dar uma destinação para esse material, como eu expliquei antes. Então, é ideal que esses volumes estejam equilibrados, tá ok? Mas equilibrados de qual forma? Eu tenho que colocar um fator aqui de aterro, por exemplo, 1.3, que é o que me fala aí os manuais aí de ferrovia ou de rodovia e as normas, um fator de 30% a mais para aterro. Por que isso? Toda vez que eu faço um corte, esse corte, quando ele sai a gente chama de densidade in situ, né? Quando ele sai ali do seu, é, é, sai do natural ali, né? Vamos dizer, da sua posição geométrica, depois que você cortou, esse material ele fica cheio de vazios. Então a gente fala que ele empola. Quanto que ele cresce em relação ao corte geométrico? Em média 30%. Isso aqui, esse 30% é um valor de experiência aí que foi estipulado em norma até para não faltar material no seu aterro. Então, quando eu corto aqui, no meu modelo geométrico, ele tem 1. Quando eu extraio esse material, ele cresce 30%. Então, eu falo que ele tem 30% a mais. Eu coloco esse material no caminhão, se eu cortei 1 metro cúbico, eu vou transportar 1,3 metros cúbicos. Supondo que o meu aterro, no qual eu vou levar esse material, seja também de 1 metro cúbico geométrico, quando eu colocar esse material aqui, que eu cortei 1 metro cúbico, que eu transportei 1,3 e que eu vou aterrar o meu 1 metro cúbico geométrico, quando eu colocar esse material lá, eu vou ter que compactar ele. Como é que essa compactação é feita? Através de mecanização. Esse material vai ser compactado num fator estipulado em laboratório, que eu tenho a densidade in situ, densidade solta e a densidade compactada. A tendência é que quando eu pegue esse material aqui, que eu cortei lá no solo natural, sem compactação, transportei ele vazio, e quando eu colocar ele no meu aterro, a tendência é que ele que ele fique com um volume menor ainda do que quando eu cortei. Porque no natural ele não tem compactação, só tem compactação pelo tempo. E quando eu compactar no aterro, aí eu vou compactar com umidade natural, a umidade ótima calculada. Eu vou calcular a quantidade de passadas do caminhão, o rolo. Então ele vai ser compactado é, num, num grau de compactação muito maior do que estava no natural. Então se eu cortei 1 metro cúbico aqui, provavelmente quando eu compactar ele no meu aterro, o material vai ser reduzido a menos de 1. Então ele vai estar, talvez eu cortei 1 metro cúbico, eu vou reduzir ele para 0,8. Então vai faltar. Então nesse cálculo aqui de volume necessário para o meu projeto, eu já tenho que ter esse cálculo aqui de quanto que o material vai ser reduzido em relação ao que foi cortado. Então, por exemplo, se eu tenho aqui ah, um aterro de 1,3, já estipulado que eu vou precisar de 1,3 de corte lá, já estipulado que eu vou precisar de 1,3 metros cúbicos de material no meu aterro compactado, então eu preciso vir aqui cortar 1,3, não 1, porque quando eu jogar para lá vai faltar. Isso aí é uma aula mais complexa de terraplenagem, então só para gente, mas é só para a gente entender aqui como que a gente vai calcular, tá? Isso aqui eu precisaria talvez dar outro curso de terraplenagem aqui, se fosse o caso. Mas vamos lá. Então aqui eu calculei, tá? Vou deixar aqui sem fator, vou deixar com 1 mesmo, tá? Ah, então eu cortei 44.000, aliás, eu cortei 6.321 e vou aterrar, eu tenho de aterro 1.838. Se eu aplicar um fator aqui, supondo que tenha, vamos supor 1,2,
eu tenho 6.321 de corte e 2.206,78 de aterro, já considerando que eu preciso a mais depois da compactação. E mesmo assim, está sobrando 4.114 metros cúbicos de corte. O que eu faço com esse material? Bota fora o ADME, né? Então, pessoal, isso aqui é uma cubação rápida de volume, só para a gente entender aqui, talvez, dependendo do projeto, você mudaria aqui o seu estilo, diminuiria aqui o tamanho da plataforma, não preciso dessa plataforma toda, está dando muito corte, vou reduzir. Ou se deu aterro também, não, tem muito aterro, tem muito corte, tem muito aterro aqui, então vou reduzir porque eu não tenho material suficiente, etc. Ou também eu tenho outra possibilidade, esses 4.000 que sobrou aqui, que eu cobri agora, ao invés de eu mandar para um lugar longe, eu posso vir aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui e desligar isso para a gente enxergar melhor. Tá? Triângulo, fecha. Então, pessoal, eu posso vir aqui e fazer um ajuste no projeto. Eu posso fazer aqui. Onde eu identificar que tem um aterro, eu tenho um aterro aqui. Ó. Só que está sobrando muito material. O que eu posso fazer? Aumentar essa plataforma de terraplenagem aqui, por exemplo, para cá, para eu poder acomodar aquele material que sobrou aqui, ao invés de jogar fora. Então eu tenho várias possibilidades dentro de um projeto em que eu possa otimizar essa terraplenagem. Tá? Ou se eu cortei demais, eu posso diminuir o corte. Por exemplo, nesse espaço de corte aqui. Se eu não preciso disso aqui tudo, eu posso puxar o corte para cá um pouco, gerar menos material. Então, talvez isso aqui, nesse ponto de projeto, seja bastante suficiente. Então, isso é um estudo que vai ser no decorrer do projeto. Tá? Por isso que eu falo que isso aqui não é um passo a passo, não é um beabá, não é uma receita de bolo. Cada projeto, sendo de ferrovia, de rodovia, de civil, é um projeto totalmente diferente um do outro e exige um estudo particular. Tá? Então, pessoal, vamos agora cubar o material pelo método de seções gabaritadas. Antes disso, deixa eu visualizar aqui como ficou a minha superfície comparativa, que foi gerada agora. Vamos ver o que aparece aqui. Bom, essa superfície aqui, pessoal, ela é fruto da comparação entre o terreno natural, que é a topografia, e o projeto. Ou seja, toda essa superfície aqui gerou aquele volume encontrado naquela planilha. Tá? Ela faz essa comparação e gera para mim aqui esse modelo 3D, no qual eu tenho todo o volume aqui dessa superfície, onde foi corte, aterro, etc. Tá? Isso aqui a gente não utiliza ela para nada não, tá? É só um material que foi gerado em função da cubação de volumes. Posso até apagar aqui, se for o caso, depois, se eu quiser de novo, eu venho aqui na Analyze e cubo de novo. Ela vai voltar para cá. Então, posso só apagar aqui, que eu não vou precisar dela para nada. Só está pesando o meu projeto. Então, vamos fazer a cubação de material aqui. Agora. Então, eu vim aqui em Section, computar material. Vai abrir essa aba para mim, Sample Line Group. Vou de novo selecionar o eixo da ferrovia, só tem um. E as seções também, Sample Line, só tem uma. Vou dar OK, vai abrir essa outra aba para mim de computar material. Corte aterro, aqui eu tenho outros estilos aqui também, tá? Eu posso deixar aqui o curte em fio, corte aterro, tanto faz. E aqui eu vou comparar a minha topografia versus o meu corredor de terraplenagem. Eu dou um OK.
e ela gerou para mim aqui a minha lista de materiais 01, de acordo com o que foi calculado por seção gabaritada. Então, eu vi aqui que gerou um polígono em cada uma aqui. Tá? Eu vou até mudar isso daqui, mudar esse estilo. Então aqui eu vejo aqui a minha lista de material que foi gerada, né, agora, que resultou nesse polígono aqui por seção, que foi o cálculo de áreas. Tá? E aqui eu tenho esse caminhãozinho. Aqui eu posso vir aqui mudar esse nome, é até aconselhável que se mude para ficar esse histórico aqui presente no projeto, né? Então mudar aqui para terraplenagem. E aqui eu tenho o que foi calculado em corte, né, ground removed, e o ground fill. Então o que que eu fiz aqui? Eu calculei abaixo. Como que é feito o cálculo de corte? Abaixo, né, que é o belong aqui, abaixo da superfície versus o que está acima do meu corredor de terraplenagem, que é a minha plataforma de terraplenagem. Então ele calcula o que está entre eles aqui. E o fio, pela mesma forma, né? Ele calcula aqui o que está acima da superfície de topográfica versus o que está abaixo, no caso de aterro. Então, acima da minha superfície e abaixo do meu corredor de terraplenagem, que significa que a minha terraplenagem está acima da superfície de projeto, eu vou ter o que eu tenho de aterro. Então, eu tenho aqui também os meus fatores de corte. Corte não coloco nada, vou colocar aqui 1.2 também, para a gente poder calcular já o volume necessário para o aterro, baseado em 20% de empolamento. E aqui eu tenho os meus estilos de shape, que é o que está aparecendo na seção gabaritada aqui. Por exemplo, gerou esse polígono. Eu posso alterar aqui para alguma coisa mais palpável que eu consiga enxergar o que é um material de aterro, o que é de corte. Então, aqui no fio eu tenho já aqui algumas bases pré-configuradas de aterro, por exemplo, né? Que é essa, vou usar esse estilo aqui de aterro. Deixa eu ver como que ele está saindo. Então eu venho aqui dentro para mudar esse aterro. Se eu quiser também criar outro tipo de estilo de aterro, eu faço uma cópia do estilo corrente e renomeio ele, para eu não editar em cima do que está pronto. Então eu posso copiar o meu estilo corrente, renomear e mudar o estilo dele para criar um outro estilo novo. Eu posso editar ele aqui mesmo. Então é só editar aqui, visualizar a edição, né, na verdade. Então eu tenho aqui a minha informação do meu estilo, né? Eu posso escrever alguma coisa como nos outros estilos. Eu tenho aqui o meu display da minha área de terraplenagem que vai aparecer o meu volume, né? Então aqui está aparecendo, né, com essa cor sólida aqui, 253, tá? Em planta. Só que o que interessa para a gente agora é o que está aparecendo na seção. Então vou mudar aqui para a seção. Também está aparecendo esse estilo cinza. E aqui eu posso até ligar o bordo também. A minha área de aterro, quando tiver aterro, nesse estilo que eu estou trocando aqui, ela está aparecendo com sólido, com essa cor. Então vou alterar aqui para uma cor mais chamativa, um verde, talvez aqui. E aqui eu posso alterar também o meu estilo de rachura. Geralmente o pessoal põe sólido mesmo, mas a gente tem essas opções aqui, tá? Por exemplo, se isso daqui for um aterro em pedra, eu consigo pegar um estilo de pedra aqui, por exemplo, esse gravel que indicar que o meu aterro vai ser em pedra também. Então são configurações várias aqui no Civil que a gente pode ir mudando, alterando e ajustando o projeto conforme o gosto do cliente. Então vou deixar como sólido mesmo, tá? Só vou alterar a cor aqui para 70, eu já alterei. Dá um OK. Dá um OK. E no meu aterro aqui eu vou alterar também para corte. Então corte aqui, tá OK. Vou dar um OK aqui. Vamos ver como que vai ficar. Opa, já mudou o estilo. Então
está indicando para mim que eu estou cortando entre a minha terraplenagem e o meu terreno. Então, isso aqui é importante para a gente visualizar realmente o que está sendo cortado. Porque se não gerar essa rachura aqui, a gente deixar no modo invisível, a gente fica um pouco perdido, né? Fica vendido aqui tendo que acreditar no software. Aqui eu já consigo inserir, visualizar onde tem corte na minha seção, onde tem aterro. Por exemplo, nessa seção, a maioria é corte e tem um pouquinho de aterro. Porque a minha plataforma está passando em cima do meu terreno natural. Vou jogar aqui para trás para a gente poder enxergar. Ó. Ó, plataforma de terraplenagem está aqui, ó, corredor. E, olha lá, terreno natural. Então eu tenho que aterrar esse pedaço e cortar o resto. Então vamos chegar isso aqui numa posição que eu tenho uma seção chamada seção mista, que é corte e aterro. Então aqui eu tenho o meu aterro, tá? A minha seção aqui, essa parte do talude, e eu tenho um corte aqui nesse ponto. Então aqui eu tenho bastante corte, né? Um pouquinho de aterro, maioria corte, 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 aterro, corte, aterro, tal, corte e aterro. Então, pessoal, agora, como eu já cubei o volume aqui, pelas seções gabaritadas já cubei por comparação de superfície, agora eu vou comparar os dois, ver se tem alguma discrepância. Então eu paguei lá a minha superfície comparativa, eu vou calcular de novo aqui. Então venho entre dashboard de novo, clico aqui na minha aba, coloco aqui o nome aqui de novo, superfície comparativa. Aqui deixo nesse estilo mesmo, a minha base vai ser a minha topografia e a minha comparativa vai ser o meu corredor de terraplenagem. Vou inserir aqui o meu fator de 1.2 para aterro, né? Eu vou precisar um polamento de 20%, dá um OK. Pronto. Então aqui eu tenho 6.000 de corte, 2.200 de aterro, tá? Vamos comparar agora com a minha lista tirada pelas seções gabaritadas. Então venho aqui, depois que eu já fiz a minha computação de materiais, eu vou gerar o volume. Então gera o volume report, eu vou escolher aqui o projeto pelo qual vou gerar, a gente só tem um, né? É o eixo da ferrovia e a menção polar em seções da ferrovia. A minha lista de material também eu só tenho a de terraplenagem, então vou dar um OK. Vai gerar uma aba para mim aqui na internet, que é essa, tá? Então aqui eu tenho a minha memória de cálculo das seções gabaritadas e dos meus volumes no qual eu calculei. Então aqui eu tenho minha área de corte, o volume de corte na seção inicial é 0, o reuso nada, tem nada de aterro, tá? Porque é a primeira seção. Agora, a partir da segunda, eu já consigo fazer essa comparação, essa média de área entre as seções, né? Cálculo de semidistância. Então, eu tenho aqui a minha área de corte, volume de corte, reuso, tenho nada de aterro. E sobrou para mim 195,4 metros cúbicos, tá? E aqui eu tenho 195 também. Aqui eu tenho de novo na minha seção da 0,40, não tenho nada de aterro. Vamos pegar uma aqui que eu tenha corte e aterro, por exemplo, na 0 mais 100. Então, eu tenho 5,3, 5,73 de área de corte, meu volume 125 metros cúbicos, né? Calculado por semidistância aqui. Eu tenho só 0,96 de área, eu tenho 11 metros cúbicos de volume de aterro. Aqui eu tenho meu acumulado e aqui eu tenho o meu diagrama de Bruchner, que eu estou descontando corte e aterro aqui e acumulando aqui embaixo. Nessa somatória de corte e aterro, tá, pessoal? Nessa somatória entre cortes e aterros aqui, e esse acúmulo de material, então eu corto 50,
aterro 100, falta 50, no outro eu corto 50, aterro 200, falta 150, eu vou acumulando aqui. O que eu preciso de material para compor o projeto e o que eu preciso de corte. No final, eu tenho esse número aqui, eu tenho 4.560 de corte, aliás, 6.409 de aterro, 1.800 desculpa, 6.400 de corte e 1.848 de aterro. Um menos o outro, eu estou faltando, está sobrando para mim aqui 4.560. Então, vamos comparar aqui, visualizar de novo. Vocês enxergaram a tabela aí, né? Não sei se vocês enxergaram a tabela de projeto, acho que sim, né? Então, deixa eu colocar ela aqui junto, para a gente enxergar ela no mesmo item. Vou dar uma ferramenta aqui de captura. Tá? Então, aqui o meu saldo na estaca final seria... Vou inserir ele aqui em cima. Vamos visualizar aqui os dois cálculos de material feito por métodos diferentes. Então, eu cortei pela comparação de superfície 6.321 e nas minhas seções deu 6.409, justamente porque ela está com espaçamento de 10 e 20 metros. Então, se eu chegar nessa seção gabaritada e reduzir o espaçamento para 1 metro, de 1 em 1 metro, ela vai ficar mais precisa. Então, eu vou ter uma base de comparação entre seções maior e eu vou ter um refinamento desses volumes, de tal forma que eu consiga até encontrar esse mesmo número aqui, quando eu comparei superfície com superfície. Então, nas minhas seções gabaritadas, pelo método de cálculo de semidistância, eu achei 6.409,55 de corte, contra 6.321 de corte aqui na minha comparação de superfície, uma diferença muito pequena, né? A de apenas menos de 80 metros cúbicos. E aqui no meu aterro, eu achei 2.206 e 1.848 para meu aterro aqui medido pelas seções. Então a diferença, eu cortando esse material e aterrando esse, o que me sobra de material? 4.560 pela planilha e 4.114 pela comparação de superfície. Então a gente vê aqui que está coerente, tá? Os volumes estão próximos, tá? Então eu posso dar um OK na minha planilha. Vamos voltar aqui no civil, só para eu verificar como que eu calculei aqui. Então vou entrar na aba de cálculo aqui de novo. Coloquei realmente 1.2 aqui, está ótimo. E coloquei 1.2 lá. Então essa é a diferença que deu. Tá, pessoal? Então, deixa eu gerar ela de novo aqui. Bom, essa página aqui também, essa planilha, ela vai ser usada na minha memória de cálculo, no meu relatório. Ela vai ser usada como parte integrante dos projetos que eu vou entregar, né? Os materiais entregues. Então, ela vai entrar como memória de cálculo. Isso aqui, como eu disse, é a parte de terraplenagem, tá? Seria outro curso para a gente aprender a distribuir os materiais, ver o que é um material inservível ou não, as distâncias de DMT, que é a distância de transporte para os materiais, né? Distância média de transporte entre um corte e um aterro, ou entre os cortes e os botaforas, ou áreas de depósito de material excedente. Calcular o metro por quilômetro, etc. Mas é muita coisa, né? Então isso aqui seria uma coisa à parte. Mas esse material entraria também no nosso relatório de projeto.
Então, esse aqui uma planilha de volumes de corte e aterro, tá? Considerando as seções gabaritadas que foram geradas. Então, vou fechar ela aqui, que a gente não vai precisar dela para nada. O objetivo é só ensinar como que é o cálculo, né? Então, as seções já ficariam assim, né? Nesse modelo até para entrega para o cliente, né? Ah, com essa, talvez tem cliente que gosta ou não, pode retirar. Você pode entregar desse jeito e colocar uma legenda, área de corte, área de aterro. Então aqui, pessoal, a gente já chegou. Então o que a gente fez agora? Criou a sample line para fazer seções gabaritadas. Configuramos as seções. Calculamos de 2 métodos diferentes os nossos volumes de terraplenagem. E temos agora que exportar e montar a documentação de projeto. Eu vou fazer uma montagem simples aqui, tá, pessoal? Então, o que a gente faria aqui para fazer essa montagem de projeto aqui com os materiais que a gente obteve? Primeira coisa, a gente vai pegar um arquivo que está no Civil, tá? E a gente vai entrar aqui e exportar. Ou exportar em AutoCAD. Então, posso exportar aqui, tem vários anos do AutoCAD aqui. Posso exportar também DXF, que é um formato de CAD também, mas ele serve para outras plataformas, mas a gente cabe exportar aqui no último formato disponível. Então, eu vou exportar em AutoCAD 2010, tá? Eu vou salvar aqui numa pasta aqui, vou salvar no meu desktop aqui, tá? Com uma cara de curso. Tá? Vou exportando. E vamos abrir o outro arquivo aqui agora. Seis do 10, 6 do 12 é hoje. Então é esse aqui mesmo. Então vou abrir ele. Então aqui eu abri. É parecido com esse, tá, pessoal? Mas é o outro, né? Então vou fechar esse civil aqui, que eu não preciso mais dele. Vou salvar. Tá? Eu posso até disponibilizar ele depois também, como último projeto aí. E vou aqui pegar o meu arquivo já exportado. Qual que é a diferença do civil para o exportado? Ele já vem quebrado, exportado, então já vem com as linhas aqui, eu não consigo aferir mais nada, eu não consigo calcular mais nada através dele, ele não tem superfície nenhuma mais. Ele já vem exportado, tá vendo? Não tem mais nenhuma superfície, não tem nenhum alinhamento, não tem nada. Ele já vem como linhas. Isso daqui faz parte dos arquivos entregáveis, né, que a gente vai colocar aí para o cliente. Então, como que a gente faz essa montagem do projeto? A gente tem que vir aqui geralmente nos layouts, tá? Que são as janelas para o model, e a gente vai inserir uma folha aqui de documentação. Deixa eu ver se eu consigo uma folha de documentação aqui. Então, a gente vai escolher uma folha de documentação entre A3 ou A1, que são as indicadas para o projeto. Depende do cliente, mas geralmente a gente faz o projeto em A3 e depois, se o pessoal quiser plotar, plota em A1 também. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui de material para eu pegar uma folha dessa. Aliás, vamos fazer então uma folha que é mais rápido e a gente entra na documentação também. Então, eu vou fazer um REC aqui, que é um retângulo, tá? De 841 por 594, que é o tamanho da minha folha 1. Oitocentos e quarenta e um por 594.
Então, geralmente, pessoal, se a gente for fazer uma folha dessa, geralmente o tamanho é esse, tá? Um tamanho padrão. E a gente vai estipular aqui o tamanho do selo, onde vai vir o número do projeto, o, o estado, o tipo de projeto que é ferrovia, por exemplo, ferrovia, Minas Gerais, leste-oeste, por exemplo. Vamos supor que seja um novo projeto aí do governo. Então eu coloco aqui no selo o nome do meu projeto, tá? O tipo de projeto que é, por exemplo, projeto geométrico. Eu coloco um subtítulo aqui, que seria, por exemplo, é, é, geometria, geometria da linha, aliás, geometria, linha 01, por exemplo. Coloco aqui escala, escala, 1 para 1000, o mais indicado. A gente pode fazer aqui nesse selo também aqui essa aba de revisões. Então colocaria aqui revisão. Aqui embaixo colocaria o número dela, por exemplo, 01. Aqui aumentaria o selo aqui para uma aba de revisões futuras. Então, eu faria aqui mais ou menos um estilo parecido com esse. Então, eu colocaria aqui, por exemplo, tá? Nesse campo. Então, no primeiro campo, eu colocaria aqui o tipo de emissão, por exemplo, emissão 0. Vou fazer mais uma aba aqui. Então, seria, por exemplo, aqui, emissão 0, rev 0 também. O título da emissão, emissão inicial, por exemplo. E aqui eu colocaria os meus títulos aqui em cima. Então, eu colocaria aqui como é que eu vou colocar aqui, gente? Vou colocar aqui tipo de emissão, tipo de emissão, a rev, e aí. Então aqui eu tenho o tipo de revisão, 0, a emissão é 0, o tipo de emissão é emissão inicial. Aqui eu colocaria mais uma coluna, mais uma coluna. Então eu teria aqui o meu
projetista, né? O projeto, quem fez o projeto. E o aprovador. O revisor e o aprovador. Então, projeto, e o aprovador. Então, eu preciso dessas três abas aqui no projeto. Vou puxar elas um pouco para cá, que eu preciso de mais uma. É claro que eu estou fazendo isso aqui, pessoal, mas a gente já tem vários templates prontos com isso aqui, tá? É só para a gente poder enxergar aqui como que funciona. Então, o que seria a data? Com isso aqui pronto, esse selo pronto, a gente já consegue emitir uma documentação básica. Aqui eu tenho o título do projeto, né? Do que se trata, o escopo e a minha escala. Então, existem outros locais aqui. Aqui eu colocaria, ou embaixo ou em cima, né? Poderia colocar aqui o logo da empresa projetista e aqui o logo do cliente, tá? Então, aqui seria logo, logo da projetista e aqui o logo, espaço para o logo do cliente. Então, montamos o selinho básico aqui, né? Colocamos aqui as medidas padrão da folha 1 e agora nós vamos fazer o viewport, que é o WP. Essa, view. View, viewport. Ok. Então eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Tá? A gente percebe que já apareceu aqui os meus projetos que estão no Model. Não? Então abrir essa janela, né, para a gente poder enquadrar os projetos. Então aqui então aqui ó, eu estou lá dentro do viewport, né, eu posso mexer, ampliar aqui, subir, descer. Eu vou colocar na escala que eu preciso. Então, mas antes disso, eu vou terminar de configurar aqui a minha prancha. Tá? Então, essa parte todinha aqui, vou até colocar numa cor diferente. Vou colocar um vermelho aqui. Assim. O meu viewport, vou colocar ele branco. Branco, tá. Então, aqui eu posso colocar legenda, notas, etc. Uma variedade de coisa aqui em relação ao projeto. Então, o que, que vai aparecer no meu projeto? Eu vou separar eles por layout. Então, no meu primeiro layout vai aparecer planta e perfil. E no meu segundo, eu vou colocar só as seções, porque eu tenho pouca coisa nesse projeto. Então, como que eu vou apresentar isso? Esse layout que eu fiz aqui, eu vou colocar ele até na metade da folha, que vai ser a minha planta, e na outra metade, o meu perfil. Vou enquadrar aqui o que eu quero que apareça, né? No caso aqui eu tenho a minha planta. Então, ela não cabe nesse formato, né? Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar essa planta dentro do meu perfil. Como é que eu faço isso? Eu tenho um comando que chama-se UCS, tá? Eu dou um Enter e coloco ele na posição que eu quero que o X, que é a minha ordenada X apareça. Então, eu vou gerar ele aqui, ó, por exemplo, nessa posição. Dou um Enter e digito Plan. Com isso, ele vai rodar e colocar o meu X aqui
do CS, ó, o meu X está da direita para a esquerda. Ele sempre vai estar, aliás, da esquerda para a direita. Ele sempre vai estar da esquerda para a direita. Então, quando eu quero fazer esse ajuste aqui da posição, da rotação do projeto, eu digito esse comando, o CS. Clico num ponto, clico no outro. Então, esse ponto aqui, mais ou menos, acho que ele está bom para aparecer no projeto, tá? Agora eu vou definir a escala. Como é que eu faço isso? Eu tenho aqui embaixo já definidos várias escalas aqui que já tem nesse template. Então aqui eu vou utilizar essa daqui 1 para 1000, que é uma escala padrão. Ah, apareceu o projeto todo? Não. Então, se eu não quiser utilizar outra folha para aparecer o projeto na outra folha, eu mudo a escala aqui para 1 para 2000. Eu não tenho ela aqui, mas é só a gente digitar zoom, escala 2xp. Aliás, 0.5. É porque a gente tem um outro método de ajustar a escala aqui, por exemplo, zoom escala 1xp é 1 para 1000. Zoom escala 0.5xp é a metade, é 1 para 2000. Então, eu vi que 1 para 2000 também está muito pequeno. Então, eu vou voltar para 1 para 1000 mesmo. Vou colocar aqui na 1 para 1000 e vou ter que criar duas folhas de documentação. Então, eu tenho que criar uma aqui no A1, no meu viewport aqui. Eu vou até renomear ele para planta 1, planta 01, tá? Enquadrar o meu projeto aqui. Enxergar aqui onde que eu parei nesse projeto. Eu parei na estaca 0 mais 640. Então, na minha outra folha, tem que aparecer da 0,640 para frente. Então, eu vou gerar outro arquivo aqui. Tá? Então, vou só copiar. Eu aproveitar as configurações, copio esse viewport para cá, renomeio ele para planta 02, 02 e termino aqui de colocar o restante do projeto. Ficou um pedaço pequeno aqui, né? 0 mais 640. 0 mais 640, a minha estaca de corte. Então ficaria mais ou menos isso daqui, tá? Isso aqui é normal acontecer, tá, pessoal? Isso aqui, não se preocupa com isso não, que isso aqui é normal, tá? Então eu já defini aqui como que vai ficar o meu projeto aqui dentro. Eu venho aqui e tranco o meu viewport para não mudar de escala. Porque se eu não trancar e entrar aqui dentro, ó, ele altera. Então é importante a gente, depois que definir a paginação, vir trancar o viewport. Então, tranquei aqui, eu posso mexer aqui dentro que ele não muda, tá? De escala. E agora eu vou definir os meus perfis. Então aqui eu tenho o meu perfil, tá? De projeto. Ele tem que bater com a escala da prancha. Então se aqui é 1 para 1000, aqui vai ser 1 para 1000 também, tá? Então, vou enquadrar ele aqui dentro. Ele vai ficar também até a minha estaca 0 mais 640. Aqui na 0,630, né, eu tenho que puxar um pouquinho para cá para ele se enquadrar. Se faltou um pedacinho, a gente vem e edita aqui, tá? A planimetria está sobrando um pouco para fora. A gente vem e edita. Mas é importante que a planta esteja batendo com o perfil. Então, isso aqui eu tenho 100 metros, aqui eu tenho 10, 20, 30, 40. Então, 640 com 640, está batendo. Então, aqui eu já tenho a minha definição da minha montagem da minha planta, de planta e perfil desse projeto. Próximo passo, eu tenho que colocar a minha malha de geográfica. O pessoal costuma fazer essa malha geográfica por fora aqui, ó, mas ela é uma coisa que é um pouco arcaica, né? A gente pode apagar ela aqui e gerar ela dentro do próprio model, dentro do próprio layout. Então,
Como que a gente faz isso? Eu venho aqui, clico no meu viewport, tá? Dou propriedades aqui para eu ver qual que é o meu tipo de viewport aqui. Como é que ele está aqui? Sem definição. Então eu venho aqui e coloco planta. E esse de baixo também está indefinido. Eu venho e coloco perfil. Clico no meu perfil, no meu viewport de planta e venho aqui referenciar o sistema de coordenadas. Então venho aqui, eu vou criar um georreferenciamento aqui baseado ou em latitude e longitude ou o mapa de coordenadas do sistema aqui, que são as minhas coordenadas UTM, tá? Então eu vou colocar aqui UTM. Então minha precisão aqui, 1 para 1000, geralmente a gente coloca de 100 em 100 metros a malha, tá? Então vou dar um OK aqui. Com isso, deixa eu mudar só a cor aqui, para a gente poder visualizar ela. Display. Vou botar aqui. Colors. Layout. Vou colocar branco aqui para ver. Vou colocar gray. Vou colocar um cinza aqui. Ver como é que fica. Bom, ficou pior do que o preto. Vou alterar isso aqui, só um minutinho, pessoal. Aí, ok. Então vou alterar aqui. Então, como é que eu fiz? Eu cliquei aqui no meu viewport e mandei gerar um sistema de coordenada aqui. Então minha malha de coordenada ela vai ficar dentro do layout em vez de ficar no model. É mais fácil para a gente fazer esse tipo de configuração. Ela é bem mais tranquila. Então minhas coordenadas vão aparecer aqui, né? X, Y. Tá? Com isso a gente já montou a malha de coordenadas que a gente precisa. O perfil não vai malha de coordenadas, já está ok. E deixa eu ver se eu consigo alterar essa cor dela. Depois eu altero. Vamos só alterar isso aqui para uma cor também melhor. Para a gente. Um azulzinho aqui. Ó. Ok. Então, pessoal, aqui eu já configurei a minha planta. Tá? Para entrega, planta 1. E a planta 2 eu teria que configurar. Mas vamos partir para sessões, que vai ser mais produtivo. O mesmo que eu fiz aqui na planta 1 tem que ser feito na 2. Então eu vou trocar de nome aqui para sessões gabaritadas. E aqui eu vou precisar só de um layout. Então um eu vou eliminar. Tá? Esse aqui que eu estava usando como planta, eu vou colocar aqui como sessões. Aumentar o tamanho dele. E identificar onde estão as minhas sessões aqui em planta. Elas estão aqui. Elas foram rotacionadas lá, né? Porque eu rotacionei esse perfil. Então vou rotacionar de novo. Então eu dou o CS. Clico onde vai ser a minha esquerda. Clico onde vai ser a minha direita. Enter e plan. Agora ela voltou para o original. Eu tenho aqui as minhas seções. Eu posso enquadrar elas aqui do jeito que eu quiser e a escala que eu quiser. Então, posso colocar na 1 para 1000. Ficou muito grande devido ao espaçamento que eu tenho. Posso colocar na 1 para 1, que nem aparece. Posso mudar aqui para
100:1 ficou muito pequeno, então eu tenho que adequar ela aqui. Qual que é a escala que eu vou usar? Deixa eu fazer uns testes. Então, uma escala aqui, 1 XP. O ideal é mandar não para 200, tá, pessoal? Ficou muito grande, 1:1000, 1:2000. Eu consigo enquadrar todas elas aqui, 1:2000. Isso aqui seria um projeto conceitual, porque a gente apresenta sessões na 1:200, então ela fica bem maior. Mas para efeito de configuração aqui, é o que a gente tem que fazer. Deixar numa escala, trancar o perfil, ajustar o selo, tá? Aqui nesse caso não vai ser planta, aqui vai ser... Isso aqui não muda, o projeto não muda. Aqui vai ser seções gabaritadas. E a minha escala vai ser 1:2000 aqui. Emissão inicial. Aqui eu coloco o nome do projetista. Na verdade, seria um desenhista, né? Mas pode ser. Vou botar minhas iniciais aqui. E aqui a revisão tem que ser um superior e a aprovação um superior também. E aqui a data. 6/12/25. Então isso aqui vai servir para a planta também, né? Eu vou copiar. Vou colar aqui com referência. Então, pessoal, basicamente a gente configurou as pranchas, né? O modelo de prancha, o modelo de selo, as seções gabaritadas, prancha, selo. E agora é só um ajuste final, que essa prancha ela tem uma aba. Ela tem uma abazinha aqui. Então ficaria essa prancha. Então ficaria essa prancha, pessoal. Ficaria a prancha de seções gabaritadas e ficaria a prancha de planta e perfil. Aí o restante aqui seria configuração só. Somente configuração, tipo de linha, a cor. Aí depende do cliente, isso aí já vai vir configurado pelo cliente, tá? A gente só criou aqui, ou eles vão pedir para que vocês também criarem, tá? Então ficaria nesse modelo. Então, entrega da documentação final desse projeto em específico. Planta, perfil, seções gabaritadas. Aí isso aqui vocês podem separar em arquivos para dar numeração de acordo com o cliente, ou, a princípio, deixar em um único arquivo para aprovação e logo depois fazer essa separação de projetos. Tá ok, pessoal? Então, a parte de documentação seria isso. O projeto a gente já finalizou. E estamos abertos aí a perguntas ou dúvidas. Tá, eu finalizei por aqui, tá? Terminamos o curso nesse
nessa parte aqui de documentação. Alguém tem alguma dúvida ou pergunta a respeito? Acho que é praticar um pouquinho agora, né? Pegar Praticar. lá e começar a fazer devagarzinho aí, porque. Exatamente, o Antônio, a gente disponibilizou os Aham, templates aí e eu vou é. disponibilizar esse último arquivo aqui para vocês. Ah, Mas aí eu acho que bacana. é só pegar lá os vídeos, né, e Isso. visualizar eles devagar por partes que vocês vão conseguir entender bacana aqui. Aham. Acho que foi bem didático, deu para partilhar bastante coisa aqui. E é prática, né? O que você disse aí, É. agora é só prática e trabalho mesmo. Ok. Agradeço aí a oportunidade. Obrigado, viu, Antônio? Obrigado você. Aham. Eu acho que tá tranquilo, Ricardo. Acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta, não. Tá ok? Então, Pedro, acho que vai ficar a cargo de vocês aí disponibilizar o último vídeo aí lá na plataforma e qualquer A gente vai dúvida. postar ele lá. Pode deixar. Tá ok? Eu acho que a gente finaliza por aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, é só pegar o meu contato com o Pedro aí e a gente tirar as dúvidas aí depois. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, foi um prazer ministrar esse curso aí, uma honra. E espero ter ajudado algumas pessoas aí ou a todos a entrar no mercado de trabalho de projeto, em especial ferroviário aí, que é um mercado muito carente mesmo de projetistas, tá? Não tem, é um incômodo que a gente tem aqui, porque não tem ninguém para fazer projeto ferrovia. Então, quanto mais pessoas irem por esse caminho, melhor. Tá ok, pessoal? Ok, Muito obrigado. obrigado. Um abraço aí para todos, bom final de ano e Falou, ficamos obrigado. por aqui. Boas festas aí pra você. Obrigado, Vocês pessoal. também. Um abraço. Falou. Tchau.